Estava conversando com um amigo sobre fazer a feira do mês, que ultimamente está absurdamente caro, que uma sacolinha dá facilmente R$ 100, 150, 200 e que eu tinha ido no supermercado comprar exatamente uma bandeja de ovos, uma bandeja de peito de frango congelado, um pouquinho de queijo e presunto e um saco de polpa de frutas e tinha dado mais de R$ 100. E a gente ia se revoltando com tudo nessa conversa. Eu não tenho carro, mas ele disse que ir para o trabalho de carro estava muito pesado. Ele estava pensando até em pedir ali à empresa passagem para poder ir de ônibus vez ou outra. E ao chegar em casa depois desse papo, eu voltei para a realidade, deu aquele estalo de realidade. A realidade que muitos brasileiros enfrentam, se não todos, que é o fato do Brasil ser um país que te deixa para baixo. Você simplesmente fica triste se você abre os olhos para a realidade, para a vida real, para o que a gente enfrenta. E por isso eu decidi fazer esse vídeo e mostrar a minha indignação. Eu acho que é a indignação de muita gente. Sejam bem-vindos ao canal Brasileiro Sofredor. Hoje eu vou falar sobre a dificuldade extrema de viver nesse país, no Brasil. Pra você, um pra mim, dois pra você, dois pra mim, três pra você, dois, três pra mim, quatro pra você, dois, três, quatro pra mim, cinco pra você, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. No Brasil, atualmente, o salário é de R$ 1.621, um valor baixíssimo para o preço das coisas no país. Esse valor do salário mínimo ele não acompanha os preços absurdos, os impostos e mais impostos que a gente leva no lombo, que a gente leva nas costas. Porém, você não pega esse valor, esse dinheiro completo na mão. No mínimo, você tem um desconto do INSS que você não tem a opção de não escolher. O governo disse que você não tem capacidade de nada. Eu escolho por você. É isso que o governo faz. Onde, no final, você fica com R$ 1.500 na mão. Mas tenho certeza que a maioria dos trabalhadores usam vale transporte. Logo, no final, você fica com R$ 1.400 para tentar sobreviver no mês, nesses 30 ou 31 dias. Desse restante, você tem que pagar internet, aluguel ou financiamento, água, luz, geralmente algum plano de celular e a feira. Fora as compras que você faz na semana, porque na semana você vai comprar aquele pãozinho, aquele queijo que falta. É simplesmente impossível alguém conseguir ser feliz dessa forma. Até porque você precisa sair para curtir, ter seu momento de lazer e não apenas ficar indo de casa para o trabalho, trabalho para casa e não fazer mais nada. Mas onde é que você vai encontrar dinheiro para fazer isso, para você ter um momento de lazer, se mal você consegue viver? Tempo você já dedica a seu emprego. São ali 8 horas, 9, 10, 11, 12, depende da distância que você está do seu trabalho. E aí você fica naquele impasse. Quando é que chega o seu momento de descansar? Somente nas férias você tem aquele alívio. Porém, com o dinheiro das férias você não pode simplesmente só gastar. Tem que planejar bem para 2 meses. Porque quando você volta a trabalhar, só vai receber no mês seguinte. Ou seja, você fica praticamente preso, rendido a esse ciclo vicioso. Porque se você entra de férias, você não pode aproveitar as férias bem, porque você tem que guardar dinheiro, porque o próximo mês você simplesmente não vai receber e fica esse impasse absurdo para nós brasileiros. Mas não achem que antigamente era totalmente melhor, como o povo fala, né? Antigamente era muito melhor, meu pai tinha casa, carro. Não, galera, não era tão fácil assim. As coisas sempre foram caras. Eram mais baratas antigamente, mas sempre foram caras. Por mais que fossem mais fáceis de se conseguir do que atualmente. Só como exemplo, uma geladeira passava de R$ 400
E o salário mínimo em 1995 era cerca de R$ 100. Olha essa diferença. O que fazia ser mais simples antes era porque era mais fácil de se negociar. Tinha uma facilidade na negociação. Ou mesmo as pessoas esqueciam ou não cobravam por algo vendido. Na minha família, meus avós eles vendiam e alugavam casas, mas não tinha contrato, não era feito contrato, não tinha advogado no meio, não tinha nada envolvido. Era boca a boca. E até hoje ninguém sabe se foi pago ou não esses aluguéis dessas casas. Tem muito. Praticamente na rua que eu morava, que hoje eu não moro mais, praticamente todas as casas ali eram dos meus avós. E hoje em dia não sobrou nada para os irmãos. E os filhos não podem ficar com nada, não pode cobrar, não pode fazer nada, só aceita que dói menos. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo e quer mais, não esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Agora voltando a falar da realidade atual do Brasil. Você não consegue curtir todo final de semana com seu salário, que eu acho que isso deveria ser normal. Você não consegue ficar livre do cartão de crédito quando precisa comprar principalmente os eletrodomésticos ou coisas acima de R$ 2.000, de R$ 1.000. Simplesmente não dá, cara. Você não consegue, você não tem essa alternativa. Estou livre do cartão de crédito. Eu fico muito triste quando vejo alguém mostrando o que dá para comprar com salário mínimo em outros países, fazendo essa comparação de país para país. Enquanto no Brasil, você mal sobrevive com esse mesmo valor. Esse aqui é o salário mínimo no Brasil. Esse aqui é o salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Com um salário mínimo no Brasil, você consegue comprar um fone de ouvido da Apple. Com um salário mínimo aqui nos Estados Unidos, você também consegue comprar o seu fone de ouvido da Apple. Consegue comprar também um Apple Watch e consegue comprar o seu iPhone 17 Pro Max laranja, o tão sonhado, né? Para você ver o quanto uma boa gestão molda a realidade de um país. Bons gestores, boas escolhas políticas. E eu não estou falando de viver no luxo, de viver luxando. Apenas de ter aquela dignidade de não passar dificuldade mês a mês, de não precisar entrar no crédito, não conseguir fazer uma viagem no ano. Meu Deus, você não consegue viajar no ano todo. A gente vive tão pouco aqui nesse planeta Terra e não consegue fazer uma viagem por ano. Aqui são impostos e mais impostos que vão se acumulando. É reação em cadeia, que é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, em cima de imposto, e deixando a vida tão difícil e desmotivadora que simplesmente o que um jovem adulto hoje tem de perspectiva de futuro. Se ele estuda, se ele se dedica, o que é que ele consegue aqui nesse país? Eu odeio esse país! Eu odeio viver! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Eu tô cansado da vida, tô cansado desse lugar! Para conseguir viver aqui nesse país com uma família pequena, uma mulher e um filho, apenas um, você precisa minimamente ali para viver bem uns R$ 5.000, pelo menos aqui no estado que eu moro. Mas eu sei que tem estados que 5.000 você nem começa a ter uma boa vida. Por isso é tão bom ficar longe de notícias, ser analfabeto funcional, porque você não precisa viver a realidade, saber o quão ruim está a nossa situação. E vai só vivendo um dia após o outro, se endividando, todo final de semana ali gastando o cartão de crédito, bebendo e morrendo sem nem mesmo saber das crises que estamos passando. Parece que as pessoas estão tão desnorteadas, tão voadas, que parece que não vivem no mesmo Brasil que eu vivo não. Eu aqui sofrendo, ficando triste toda vez que eu vejo uma notícia de mais imposto, de mais dificuldade. E a galera tá só vivendo, eu vejo pessoas felizes ali só vivendo. Parece que elas estão fora do planeta Terra. Você já teve aquela sensação que trabalha só pra pagar impostos? Pois é, no Brasil isso não é só um sentimento, é praticamente um fato. A carga tributária por aqui é uma das maiores do mundo, chegando a quase 33% do PIB. Ou seja, 1/3 de toda a riqueza produzida no país vai direto para os cofres do governo. E o pior, a gente paga imposto em absolutamente tudo. Salário, comida, transporte, conta de luz e até pra ir de arrasta pra cima tem que pagar imposto. E a gente fica se perguntando, será que todo esse dinheiro volta pra gente em serviços públicos de qualidade? Mas e aí, você é uma pessoa bem-sucedida aqui no Brasil ou passa por dificuldades no dia a dia? Conte nos comentários, eu quero muito saber. Eu sei que deva ter gente que
vive aqui luxando no Brasil, acha o Brasil a maravilha do mundo, que não iria para nenhum outro país, mas eu acredito que isso seja 1% ou até menos de 1% de todos os habitantes aqui desse bostil da nossa vida. Até o próximo vídeo.